onde você também nos acompanha pela internet. Só lembrando que toda a nossa programação, nosso cronograma fica sempre fixado ali no nosso mural e também no nosso site, tá? Mas nós temos uns recadinhos importantes para dar. Vamos iniciar pelas prioridades, né, das nossas necessidades da cesta básica, que praticamente nosso depósito está um pouquinho vazio, né? Então, a gente está precisando quase de tudo. Mas, assim, agora para outubro, para a gente poder entregar nossas cestas básicas, a gente está precisando de arroz, leite em pó, óleo, açúcar e macarrão. Então, desde já a gente agradece muito quem vem sempre colaborando conosco, mas precisamos muito de ajuda ainda, porque são 640 quilos de alimento por mês, né, para a gente poder continuar ajudando essas 80 famílias e crianças cadastradas, né? Então, desde já, nosso muito obrigada pelo auxílio de sempre. A gente lembra também agora, a gente faz um convite bem gostoso, que vai ter agora dia 6 de novembro, né? A primeira paella mexicana que vai acontecer... Mineira, eu falei, eu li mineira e falei mexicana. Tá tudo ali. Pertinho, logo ali. Eu li mineira e falei mexicana. Aí vai acontecer no dia 6 de novembro, é um domingo, às 13 horas. Vai ser lá no Acre Clube. Né? Os convites é R$ 35,00. Aí quem quiser trabalhar, procurar o trabalhador, que é o Akio, a Cida, a Sandra, o Daniel e a Denise, que eles estão com os convites, tá? Aí participem, que vai ser bem gostoso. É mineira, reforçando, tá? E vai ter bingo também? E vai ter bingo também, olha que gostoso, né? Além de se deliciar com a comida, tem a diversão com um bingo, né? Então é isso, meus queridos. Então já tranquilos e serenos, já sentindo todo esse amparo, esse auxílio dos amigos de luz. Vamos elevando nosso pensamento e a Deus, nosso Pai, agradeçamos pela oportunidade da vida. Agradeçamos por mais esse dia lindo que se inicia e que possamos aproveitá-lo ao seu máximo. Lembrando que o ontem já passou, deixando seus aprendizados para fazermos o melhor no agora. E não nos preocupemos em demasia com o amanhã, pois ainda não aconteceu e muito dependerá de nossas ações no hoje. Portanto, a cada dia transmutemos as lamentações em gratidão, tristeza em alegria, inquietude em paz, e assim, sempre com amor no coração, cultivemos bons pensamentos, bons sentimentos, bons hábitos e condutas, para que, semeando o melhor, a colheita seja mais produtiva e feliz. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o Sérgio vai conversar conosco sobre educação. É isso? Por favor, seja bem-vindo. Boa palestra. Obrigado. Bom dia a todos aqui presentes. Então, o tema de hoje vai falar sobre... A gente está no mês da criança. A gente vai falar da educação como um todo. Pegando do tema principal, a gente vai passar por Joana de Ângeles, que traz o conhecimento da educação para dentro do conceito espírita. E, obviamente, dentro dos padrões psicológicos que se discute muito hoje em dia sobre como educar, que está muito complicado. Então, tem todo um processo aí que a gente tenta sintetizar à luz do Evangelho do Cristo. Até porque, quando se fala de educar, a gente vai lembrar sempre de que nós estamos falando de reencarnação, primeiramente. É interessante, porque Emmanuel, alguns anos atrás, ele disse que o espírito reencarnante, lembrando reencarnação, quem tiver dúvida sobre esse processo, Gênese, do Kardec, ele vai explicar que quando nós nos aproximamos do corpo, nós simplesmente começamos a nos esquecer do passado. E por que a gente se esquece do passado? Para não ter o choque do reencontro. Mas esquecemos tudo? Não. O que fica vai ser a intuição daquilo que nós fomos, de bom ou de ruim. Essa intuição leva um certo tempo para vir à tona. Esse tempo, segundo o próprio Emmanuel, vai até mais ou menos até os 7 anos. Então, a criança, do 0 aos 7 anos, ela vai simplesmente trazendo, através da intuição e da sua própria forma de ser, aquilo que ela foi, que ela é um ser milenar como todos nós. A psicologia moderna concorda com isso. Ela diz que é justamente o melhor período para se trabalhar
a educação na criança é dos 0 aos 7 anos também. Por quê? Porque dos 7 anos para frente, o pai e a mãe, os pais, eles vão simplesmente ter o choque de retorno. O que é isso? Se não souberam educar dos 0 aos 7 anos, dos 7 para frente, eles vão sofrer as consequências. Então, a importância de ir lá no primórdio, isso não quer dizer, e aí a gente vai até Joana de Ângeles para trazer isso, de que se até o momento a criança já tem uma idade maior do que 7 anos, aí agora, Joana de Ângeles fala, nunca é tarde para a gente trabalhar com amor. Então, o amor ele é fundamental para isso. Então, a gente vai entender que nós vamos tratar de espíritos milenários que estão voltando e nós, como pais, temos a obrigação de tratar com amor. E aí nós vamos entender todo esse processo. A gente entende, por exemplo, que a criança, quando ela vem, quando ela está com fome, quando ela está de mau jeito, quando ela está com muito frio ou muito calor, o jeito dela se comunicar com os pais é chorando. E é natural. Ela vai chorar, ela vai espernear. E o pai vai entender esse processo. É interessante porque alguns pais e mães, eles até entendem pelo choro se aquele é um choro de fome ou se é de frio. É impressionante isso, né? Ah, ele está com frio. Ah, não, isso aí é fome. A mãe e o pai, parece que eles conseguem ter uma sintonia, entender esse processo educativo aí, porque eles sintonizam com isso. Os pais antenados, eles conseguem já ter essa interação com a criança. A criança, ela vai crescer e vai trazer para os outros anos esse mesmo conceito de chorar para ter as coisas. Então é muito comum. Então, a criança com 2, 3 anos, e ela quer alguma coisa, ela vai espernear, como ela fazia quando era um recém-nascido, porque isso aí ainda está gravado. Muitos pais não entendem isso. Então, o que acontece? E aí, a psicologia moderna traz justamente a educação para a gente entender que muitas vezes a criança ela tem que ser educada. Não educada no sentido de impor. Muitas vezes a gente vê esse processo educativo ao contrário. A criança ela traz essa simbologia do passado para frente, então ela vai ter birra, vai chorar porque ela quer as coisas, mas isso é porque no passado ela precisou disso para se explicar. E muitas vezes o pai não entende, os pais não entendem isso. A criança, quando ela vai para aquele processo de chorar para querer alguma coisa, o pai e a mãe se irritam, gritam tanto quanto a criança. Quem está educando quem ali? Então, a Joana de Ângeles, ela chama atenção também para isso, que ela diz que no processo educativo, a gente tem que saber quem é que está no comando. Nos dias de hoje, nem todos os pais estão no comando. Porque a criança, quando chora, quando grita, quando não quer fazer, os pais muitas vezes perdem o controle. Quem está educando quem? Então, a gente vai ver, então, que é preciso agir sempre com amor, com calma, com cautela. Educar sempre foi um trabalho de amor. Ah, mas é difícil. Sim, é por isso que é um trabalho de amor. Ser pai e ser mãe é um trabalho que a gente sabe que é de doação total, em que nós vamos educar esses espíritos para a vida adulta, e todo e qualquer acidente no percalço vai fazer com que essa criança, por exemplo, tenha problemas no futuro. Então, o que acontece? A criança vai, muitas vezes, querer alguma coisa no grito. E é preciso, então, nessa hora, saber o que fazer nessa hora para que haja um intercâmbio correto, ou seja, educar, fazer com que as coisas andam bem. E aí é quando muitos pais começam a errar. Quando a criança grita muito, estou no mercado, estou na rua, por vergonha os pais cedem, né? Então tá bom. Eu quero aquele doce, e muitas vezes o pai cede. E ali começa o intercâmbio da deseducação. Porque a criança vai começar a fazer esse jogo sempre. Porque ela sabe que pode. Porque no momento que tem gente, os pais não querem passar vergonha. E aí, não é Joana de Ângeles, é uma educadora americana, ela diz que os pais não têm que ter vergonha quando a criança está abusando do poderzinho dela. Deixa chorar. Então, ela comenta que o pai, se ele está numa loja de doce ou de brinquedo, muitas vezes sai daquele ambiente. A criança está esperneando, sai, com calma. Toda vez que os pais perdem a calma, eles perdem o controle da situação. Toda vez que se perde o controle da educação, quem ganha é quem está gritando mais. Ele fala, sai daquele ambiente. Vai para, mesmo que tenha gente em volta, simplesmente sai daquele ambiente. Está no mercado, sai. Tem que sair daquele ambiente.
E se puder, ela comenta o seguinte, muitas vezes a criança está naquela situação de raiva, reprimida e tudo mais. Se está num lugar em que dá para deixar a criança sozinha, deixa lá, se afasta. Até o momento que ela vai parar, vai ver que não está chamando a atenção de ninguém. Então, quem é que está educando quem? A jornalista sempre dá esse tom da conversa. Quem educa quem? Quando a criança começa a educar os pais, o caminho começa a ficar complicado. E aí a jornalista comenta o seguinte, é necessário também os pais terem essa sintonia com a criança para saber quando é birra e quando realmente ela está com problema. E aí os pais têm que entender esse processo. Muitas vezes a criança está na rua, está no desconforto, está com fome, e muitas vezes está no lugar que tem guloseimas. Aí os pais acham que é porque ele quer aquele doce, mas muitas vezes não é. É porque realmente está com fome ou está com sono. E a gente tem que saber sintonizar bem isso. Ela está fazendo por birra ou ela realmente está naquele processo? Porque ficou sem comer até agora. Está com sono, está cansado, está muito calor, está desconfortável. Esse é o momento dos pais realmente serem educadores. Porque se eles entram no mesmo tom de grito da criança, não vai ter, o problema tende a aumentar. Então tem que saber bem esse processo aí de educação para saber quando e como fazer isso. E aí, criar a importância da criança. Eles dizem que dos 0 a 7 anos, alguns pontos têm que ser exaltados aí. A criança tem que saber o lugar dela na família. O que é o lugar dela na família? Ela tem que, muitas vezes, ter um momento de ser escutada. Falar o que ela quer, o que ela pretende, mesmo independente da idade. Ter conversa. Muitas vezes a criança é ignorada no processo educativo porque é muito nova. Então a criança se sente meio que fora do contexto da família. Aí quer chamar atenção. E aí ela vai gritar, vai chiar, porque ela quer ser. Então a criança tem que ser colocada no ambiente. E muitas vezes o que acontece hoje é que os pais trabalham, se sentem culpados. E a culpa faz com que os pais cedam com facilidade. E aí, a educação moderna diz o seguinte, que os pais e as mães não têm que se sentir mais culpados. É um fato hoje se trabalhar fora, se não ter tanto tempo para as crianças. Então, o que acontece? Nesse processo, o pai e a mãe gastem por dia lá, quando voltar do trabalho, quando estiver com a criança, 15 minutos. Fala, o problema não é a quantidade de tempo. Gasta lá seus 15 minutos diários com a criança, mesmo que ela já esteja pronta para dormir, mesmo que ela já esteja lá, gasta lá os 15 minutos de conversa e de carinho. Este laço aí, com o tempo, vai se tornar muito forte. Não é, ela já está cansada. Os pais normalmente já chegam muito cansados e não querem gastar um tempo, porque agora, essa hora. E é justamente o grau de importância está ali. É nessa hora, chegar do trabalho, ter aquele tempinho. E aí, outro grande erro, né? O pai e a mãe trabalham fora, fazem as coisas, quando voltam, normalmente o que acontece? O pai e a mãe, eles voltam com cobrança, porque a criança fez alguma coisa errada durante o dia, então eles não voltam com aquele momento de carinho, voltam com o momento de cobrança. E é complicado isso também, porque cria-se justamente, as crianças começam a ver os pais como cobradores, não como pais. Então tem que realmente ter um relacionamento amoroso entre eles. E esse laço vai se estreitando, ou seja, se firmando dos 0 aos 7 anos que a gente fala. Depois, ele simplesmente se concretiza. Então é importante entender esse processo. Criar rotinas para a criança é importante, dos 0 aos 7 anos. Saber o que fazer. E aí tem aquele problema de não negociar, né? A criança tem que saber arrumar a roupinha dela, tem que saber arrumar, tem que saber a hora de guardar os brinquedos, tem que saber a hora de dormir. Rotina. Criança que fica muito solta, ela não cria o aspecto de rotina dentro dela, e para ela, o dia que for cobrado, ela não vai obedecer. Por quê? Porque nunca houve preocupação com a rotina. Interessante que os pais não estabeleçam um horário para as crianças, em determinado dia, agora você vai dormir. Mas a criança nunca dormiu naquele horário. Lógico que vai ter problema. Então, agora você vai fazer. Então tem que ter rotina. A criança tem que saber o momento de levantar, de acordar, de ir para a escola, de voltar, de arrumar a própria cama, de ir para a escola, de fazer as coisas certinhas. Isso é muito importante, o processo de rotina, porque gera, então, o comprometimento dos pais com a criança, né? E isso aí é importante para que a criança se torne também, se sinta parte da família, mesmo que isso vai acontecer muito. Mas eu não quero. A criança nunca quer.
Mas com o tempo e com a paciência, ela começa a fazer aquilo de forma natural. Mas, obviamente, no começo, nunca vai acontecer dela, arruma sua cama, tá bom. Não vai acontecer assim. Ela vai ter que ir com tempo, com calma. Os pais vão ter que fazer isso com muita calma para que isso aconteça. E aí, sintetizando algumas coisas que a gente pegou do ensinamento da doutrina espírita e trazendo para o contexto de educação, é importante, nos dias de hoje, as crianças falam, é muito comum a gente falar, olha, a gente tem que conversar com a criança, tem que explicar, e aí a gente está saindo daquele aspecto só do 0 a 7 anos, indo para além. Isso é do 0 até enquanto a criança estiver dentro de casa agora, né? Não tem que ficar explicando tanta coisa. O problema é esse, muitas vezes. Os pais se preocupam demais com a educação e querem explicar tudo. E muitas das vezes, você quer que a criança faça, com o jovem ou adolescente, a criança faça alguma coisa, e fica explicando demais para ele. Não, vai e faz. Ponto. Muitas vezes é isso. A gente tem a hora de conversar e de explicar, e tem a hora de que faça. Quando os pais começam a assumir o seu verdadeiro papel, o adolescente, o jovem sabe quem manda. Enquanto os pais não assumem o seu papel, o adolescente fica confuso. Afinal, quem manda? Eles ou eu? Então tem que saber qual é o papel de cada um aí, né? Ou coisa importante, aí Joana de Ângeles avisa isso, é interessante essa questão, porque isso também é falado, e muitos educadores falam isso. Não dê mais de um aviso. O que é não dar mais de um aviso? É aquele pai e aquela mãe que fala, olha, vai arrumar sua cama. Olha, você ainda não arrumou sua cama. Ei, você não vai arrumar sua cama? O que aconteceu até aí? Ninguém vai arrumar a cama agora. Então fica dando avisos. Vai arrumar a cama. Olha, vai fazer isso. E fica repetindo. Para o jovem, para a criança e para o adolescente, isso se torna natural. Então ele começa a ignorar. Ela vai falar de novo mesmo. Então já se quebrou o laço de quem manda nesse momento. Então é um aviso só. Vai arrumar sua cama. E não repete mais. Não tem que ficar dando avisos e mais avisos. Né? Um outro grande problema que nós temos na educação moderna, a preocupação é tanta de que eu tenho que saber educar e me comunicar, e tem a adulação aí. Olha, se você fizer, eu vou te levar no parquinho no fim de semana. Começou o processo de troca aí, pernicioso até. Faz isso que eu te dou aquilo. Eu te dou um doce, eu te compro um presente no Natal. Se você fizer estudar, olha, no final do ano a gente viaja. Começou o processo de troca. E é complicado isso, porque a criança ela cresce entendendo que tudo que ela fizer, ela vai ter que ter algo em troca. Ela nunca vai fazer nada por ela própria. Imagina que tipo de adulto a gente está criando. Um adulto que nunca vai dar nada de si próprio. Ele vai sempre querer algo em troca. Egoísmo. A gente está criando uma criança egoísta. Então é importante a gente entender que nós temos que, no processo educativo, não existe troca. Olha, se você fizer isso, eu te dou aquilo. Então, esse é um problema em que vai gerar, normalmente, um adolescente que vai ter problema dentro de casa, porque ele não vai fazer nada por si próprio. Ele sempre vai querer algo. Mas por que ele quer algo? Porque a gente ensinou. Isso é um processo educativo. A gente está ensinando a fazer dessa forma. Então, adular não tem que acontecer. Jovens, adolescentes e crianças têm obrigações dentro da casa. Obrigação ele vai fazer e acabou. Ele não vai fazer para ganhar um doce, não vai fazer para ganhar um salário no final do mês. Vai fazer porque mora naquela casa, e porque é um jovem, porque é um adolescente, porque é uma criança. Tem que fazer, porque isto não é troca. A pessoa tem que saber os processos dentro daquela família por qual ela tem que fazer. Quando a mãe começa a fazer pelo jovem, ele nunca vai fazer. Ele não arruma a cama, ela vai e arruma. Ele joga a roupa pela casa, ele vai lá, ela vai e recolhe. Ele chega da escola e joga o material em qualquer lugar. A mãe vai lá e recolhe. Quem está educando quem? Isso é problemático. A mãe tem que saber educar. E muitas vezes ela não quer bagunça na casa. Então ela faz pelo adolescente. Vai lá e faz por ele. Está errado. Deixa lá. Mas onde está meu material? Onde você deixou. E onde eu deixei? Vai buscar. Minha cama. A senhora, voltei e a cama ainda está desarrumada? Quem tem que arrumar? E por aí vai, processo educativo. Quando a gente faz pela pessoa, ele deixa de fazer. E elas vão deixar de fazer, não querem fazer. E não adianta em algum momento da nossa vida, agora você vai fazer. Gente, ele não fez até aquele momento. Vai começar a ter atrito a partir dali. Então,
O processo educativo é constante. A gente tem que trabalhar esse processo constante. E aí vem o processo de subordinar também, que tem a ver com adular. O subordinar é quando a gente já prevê e já quer dar as coisas. Subordinar, a gente sempre faz o processo de troca. Olha, vai em tal lugar para mim que eu vou te dar tal coisa. Faz isso que eu já te dou tal coisa. Ou seja, a adulação é quando é uma obrigação do adolescente e a gente já quer dar alguma coisa para ele fazer. A gente está adulando. A adulação também é quando a gente dá um castigo e depois do castigo a gente já dá uma recompensa. Isso é adular. Significa que toda vez que o adolescente, o jovem, a criança tiver um castigo, ele sabe que depois vai vir uma coisa boa. Então, às vezes, ele vai fazer uma coisa ruim porque ele sabe que depois do castigo vai ter coisa boa. Educação. Ai, coitado, deixei, agora eu vou... E dar alguma coisa para recompensar aquele castigo, aquela coisa que a gente fez. A gente está educando? Então, a gente vê que os processos de educação são complexos, mas tem que ser calcados no amor, na caridade e no carinho. É por isso que Joana de Ângeles comenta, nunca, de maneira nenhuma, nunca ameace. Nunca ameace uma criança. É aquele processo dos avisos lá, né? Que a gente falou no começo. Fale uma única vez, porque quando a criança e os pais começam a falar mais de uma vez, em algum momento ela vai começar a ameaçar. Olha, se você não fizer... reticências aí. Quando eu era criança, eu lembro bem desse processo, porque minha mãe, ela não veio hoje, mas se ela estivesse aí, ela ia rir da situação. Sérgio, faz tal coisa, faz. E eu não fazia, porque eu sabia que tinha mais de um aviso, né? Faz, não faz, aí vinha a ameaça. Você não vai fazer? E quando a gente não fazia, ela colocava o cinto na porta. Então a gente sabia que ia sobrar pra gente no final. Ou faz, ou faz. A questão da ameaça, né? O medo, o perigo ali. Ai, se eu não fizer agora... Então, nunca ameace, porque a ameaça gera medo, desconforto, atrito. A criança cresce com problema. Lembra? A gente comentou sobre a adulação. Toda vez que a gente adula a criança, a gente está criando um jovem que vai ser egoísta no futuro, porque ele vai fazer tudo por troca. A ameaça vai criar jovens medrosos. Ele sempre vai ter medo da vida, porque ele sempre vai ver tudo como uma ameaça. Uma namorada vai ser uma ameaça para ele, então ele dificilmente vai ter relacionamento. Uma vida profissional, ele vai ter medo por causa das ameaças que a vida vai impor naquela profissão. Então tende a ser uma pessoa medíocre no mercado de trabalho e na vida dela. Muitas das vezes, muitos adultos com problemas de relacionamento e no trabalho são problemas que foram muito ameaçados na infância. Olha, isto, vou fazer, vai acontecer. Gera na criança esse medo, e esse medo ele já leva para a vida adulta. Por isso que Joana de Ângeles fala, nunca ameace, porque você está criando um adulto, vai criar um adulto com um monte de problema psicológico, em que ele vai ter dificuldades homéricas de superar isso, porque o medo vai ficar embutido na própria atitude dele. E ele vai ficar sempre com medo do que vai vir a ser daquela consequência. Então fala, não ameaçar nunca, porque isso tende a gerar mais problemas do que solução. E principalmente, aí a psicologia moderna fala do problema da ameaça, que você tem que cumprir. Se você ameaçar, você vai ter que cumprir. Olha, se você não fizer, vai ficar assim, assim, assado. E muitos pais que ameaçam depois se arrependem, porque no momento da raiva eles falam, e depois? Vai fazer? Depois que passou a raiva, depois que passou tudo, a gente cumpre. E quando não cumpre, adiantou ameaçar? E se não ameaçou e a pessoa não fez e não se cumpriu, alguém vai obedecer quando tiver novas ameaças? Então, notaram que o problema da ameaça acaba não gerando resultado? Eficientemente não, né? E muitas vezes os pais sofrem mais do que o adolescente e a criança, né? Porque a gente ameaça, corta alguma coisa e vê o jovem, o adolescente sofrer com aquilo, e a gente sofre, porque os pais sofrem com a situação do filho. Então a gente quer fazer cumprir aquela bendita daquela ameaça e sofre junto com o filho, e a filha ou a filha. Então, quem está sofrendo mais com a situação? Então, a ameaça, ela não está gerando nenhum fruto bom nesse momento. Então, um outro grande problema, e aí a gente vai falar do mundo moderno. Não punir. Isso aí vem da doutrina espírita e agora coaduna com a psicologia moderna. Não punir. Quando falo em não punir, não é simplesmente dar corrigenda no momento certo para aquela criança não fazer algo que está realmente ameaçando até a sua própria integridade. Não punir
desnecessariamente. E a gente fala que, por que muitos pais chegam a punir? Qual o resultado? Por que a gente pune em algum momento? Alguém sabe? É porque aí a gente vai repassar o que a gente acabou de falar hoje. A gente explica demais, a gente dá muito aviso, a gente adula, a gente suborna, a gente ameaça e depois a gente pune. Esse é o resultado da educação atual, né? Então a gente explica, avisa, adula, suborna, ameaça. E no final a gente pune, porque notaram que nada funcionou? Não funcionou até agora, não vai funcionar mais. Então a gente no final vai para a estratégia final, que é agora você vai ter que fazer. Então a gente fez tudo errado até aquele momento. A punição é o pior dos erros, porque a gente errou até aquele momento. E aí nós vamos pegar 3 frases básicas da Joana de Ângeles para entender o processo educativo no momento que a gente quer que alguém faça alguma coisa. Pedir, dizer e agir. Só 3 coisas básicas resolve todo o problema. Pedir. Pedir vai partir lá do primeiro processo que a gente falou. Isso é independente da idade, viu? Pedir é pedir uma vez só. Olha, pega a sua roupa que está no chão. Arruma a sua cama. Sem ameaçar, sem adular, sem fazer tudo aquilo que a gente comentou agora. Fazer uma única vez. Normalmente, quando é adolescente que acontece isso, quando é criança também, vão vir 3 aspectos básicos quando a gente pede alguma coisa para a criança e para o adolescente para ele fazer, principalmente quando é obrigação dele. Vai vir o aspecto da tristeza, ele vai ficar triste porque eu, porque toda vez sou eu, porque não fulano, quando é irmão, né? Então vai vir o aspecto da tristeza. Um outro aspecto é da irritação. Ele não vai querer, vai se irritar com aquilo, principalmente quando é adolescente. Não quer fazer, se irrita com aquela situação. E o distanciamento. O distanciamento é quando o jovem, normalmente adolescente, ele ignora o aviso do pai e da mãe. Ignora. O distanciamento, ele está nem aí. Ele ora, vira e continua fazendo o que ele fazia, como se não estivesse escutando os pais. Aí vamos ver. Joana de Ângeles fala, então, nesse momento, já pediu, né? Então vamos ver 3 aspectos básicos, né? Ou ela vai ficar triste com a situação, ou vai ficar irritada, ou vai simplesmente se distanciar, ou seja, ignorar. Aí ele fala, vai lá e diga. Joana de Ângeles, quando fala vai lá e diga, ela diz o seguinte, vá até onde está esse jovem, essa criança, esse adolescente. Perto. Quando os pais ou a mãe estão perto, muda de figura. Não é uma figura ameaçadora, é uma figura de quem está no comando. Chega perto desse jovem, desse adolescente e olha nos olhos da pessoa. Não é para falar em tom ameaçador. Quando é tom ameaçador? Quando a pessoa grita. Então o pai quando grita, ou a mãe quando está gritando, já está no descontrole. Quando gera descontrole, ninguém está ligando muito, já está no meio da briga mesmo. Então falar baixo. Dizer perto do adolescente, falar baixo, vai mostrar para ele ou para ela quem está no controle. Né? Então vai lá e vai falar baixo, em tom normal, e vai falar para ele. Se for uma criança pequena lá, age, não vai fazer? Olha, você vai lá ou para o seu quarto, ou você vai para aquele canto, vai fazer uma ação. Vai ter que ter uma ação, não precisa bater, não precisa nada. Você vai lá para o seu quarto e você vai ficar pensando nisso até resolver. Mas não está ameaçando, não está negociando. É uma ação por algo que ele está deixando de fazer. Vai. Se é um adolescente, normalmente não dá para arrastar para o quarto. Então, normalmente, a Joana de Ângeles diz o seguinte, nessa hora. O adolescente, normalmente, é grande, ele vai ignorar, vai se arriscar. Aí o pai vai chegar perto, ou a mãe vai chegar perto dele, vai falar no olho o que quer que faça. Ele não vai fazer, aí ela fala o seguinte, distanciamento. O pai e a mãe vão simplesmente voltar ao que estavam fazendo, vão continuar. Em algum momento, esse jovem, esse adolescente vai precisar de alguma coisa, qualquer coisa, até jantar, até comer alguma coisa. Você fez o que eu te pedi? Ah, não. Ele continua fazendo. Naturalmente, ele vai acabar cedendo. É mostrar quem é que educa. Educação não precisa ter raiva, não precisa ser momento de explosão, não precisa ter momento de irritação e nem negociação.
ela tem que ser calma, tranquila e amorosa. Então, a Joana de Ângeles, quando fala em peça, diga e haja, é justamente isso, pedir. Não deu? Vai lá e perto da pessoa, olhando nos olhos e repete. E depois age, olha, vai para o seu quarto, vai para aquele canto, fica ali um tempinho pensando nisso, tá? E se for um adolescente, tá bom. Nas próximas vezes, quando acontecer a mesma coisa, continua assim, com adolescentes também. Quando se distanciar, ele já sabe o que espera por ele. Normalmente, ele não vai esperar o agir. Entendeu? E aí é o problema, o processo educativo vai fazer com que quem manda, quem está no poder, sejam os pais. E são esses que têm que educar, são esses que são os amorosos, são esses que têm que mostrar também quem manda. E não se manda gritando, não se manda negociando, não se manda dando mimo. Se manda simplesmente fazendo com que a pessoa tenha rotinas, e dentro da rotina tem que ter amor, óbvio. Nós, em algum momento, vamos voltar a esse processo de reencarnação. Nós pais, nós avós, nós tios, nós todos nós vamos voltar para esse processo. E importante da reencarnação é que a gente esquece todo esse aspecto do aprendizado que a gente tem. O que a gente leva no desencarne é nossa essência. Então, aquilo que realmente nós guardamos dentro de nós vai para frente. Então, se nós fingimos que somos educados, nós não vamos levar nada para o outro lado. Se a gente finge que é bonzinho, a gente vai ser grosseiro na outra encarnação. Por quê? Porque é a nossa essência que continua. Por isso que a doutrina espírita bate na tecla da autotransformação, da mudança de atitude, de olhar para si mesmo e de se modificar. Porque isto é essencial. Isto é a essência do espírito. Quando isso se transforma, na outra encarnação, nós vamos estar melhores do que essa. Para que fique claro, nesta atual encarnação, todos nós estamos no ápice da nossa evolução. Olha que beleza. Nós nunca estivemos tão evoluídos como agora. É verdade isso. Por isso que não importa muito o que nós fomos na vida passada. Ah, o que eu fui, rei, rainha? Se foi grosseiro, foi mentiroso, foi tudo que a gente imaginou, porque a gente sempre foi pior. Se a gente está no ápice da nossa encarnação hoje é o nosso melhor. Amanhã, provavelmente, seremos o melhor do que hoje. Porque o processo de evolução ele acontece constante, ininterrupto. E ele é constante até de um dia para o outro. Ele é mínimo, muitas vezes, mas está constante. Então, nós vamos entender que nós temos que também, assim como a educação para o filho, ela gera essa comunhão com a criança, para que a gente possa transformar ele num adulto digno, nós temos que ter essa comunhão conosco mesmo. Nós estamos nos educando também. O processo de educação não é um processo apenas de nós para aquele que está chegando na nossa família. O processo de educação também parte da nossa premissa. E nós? Como é que está a nossa atitude íntima? Nós realmente estamos agindo como adultos? Será que a gente também não tem birra? Não fica irritadinho? Não grita no mercado? Não? A gente não se irrita com os outros, como as crianças? Muitas das vezes a nossa atitude é tão ou pior do que muitas crianças e adolescentes. E a gente vai perceber que isto a gente vai levar para outra vida e vamos ser adolescentes problemáticos lá com os nossos pais se a gente não cuidar disso agora. Então a gente tem que se auto-observar também. Muitas das nossas atitudes íntimas precedem educação própria. Só que a gente muitas vezes não tem um pai e a mãe agora para nos educar. Então, autoobservação e educação pessoal. A gente tem que saber, afinal de contas, eu quero aquilo. Muitas vezes a gente se irrita quando alguém não concorda com a nossa opinião. Isso aí é irritação de criança. Quando a gente quer falar mais alto, quando a gente grita, quando a gente no trânsito fica com raiva e xinga, isto é educação. A gente não tem. A gente é uma criança mimada, muitas vezes cheia de birra, que não foi tratado na infância, a gente leva para a vida adulta. Somos adultos que fomos crianças que não se educou no momento em que precisava. Então a gente levou isso para frente. Então é necessário também essa observação em nós mesmos. Nós somos adultos educados ou ainda somos crianças irritadas? Muita paz a todos. Alguém quer fazer algum comentário? Uma pergunta? Rapidinho. Serginho, bom dia. Bom dia. Maravilhosa palestra, viu? Obrigado. Serginho, como dar um incentivo para uma criança, seja ele qual for o incentivo, com amor,
sem deixar essa criança egoísta, mas sendo que essa criança ainda não tem vínculo com você. Eu estou falando de adoção tardia. Sim, sim. A adoção tardia ainda é filho, filho do coração, é tão filho quanto. Nunca negociar. A negociação é que vai gerar o problema. Então, toda vez em que a gente for dar alguma coisa para uma criança, seja o que for, e aí não tem limite. Quando a gente for dar, a gente não vai dar porque ele fez alguma coisa. Esse é o grande problema. Eu vou dar um presente para uma criança, vou dar um agrado para uma criança, a gente tem que dar e acabou. Ele não tem que aliar isso a qualquer outra coisa. Ele tem que aliar isso a simplesmente ao amor. Eu estou te fazendo isso porque eu te amo. Falar de amor com criança é importante. Muitos pais não falam isso. Eu te amo. Tem que falar constantemente isso para a criança. Mesmo que ela tenha idade que ainda não entenda. E mesmo que seja um adolescente com problemas. Eu te amo. Tem que ser uma conversa constante com essas pessoas. A conversa do amor, ela tem que ser constante, olho no olho. Importante também a gente entender que, e aí os filhos, eles necessitam de um exemplo. Os pais, quando querem um bom caminho para o filho, ele não precisa ser os pais com dinheiro, com profissão, com tudo isso. Mas os pais têm que ter equilíbrio dentro de casa, harmonia dentro de casa. Entre eles pode até ter problema, mas nunca deixe isso acontecer na frente da criança. Evita que essa desarmonia passe para a criança. A criança está observando muito os pais. Então, o que acontece? Se a gente quer dar bons exemplos, a gente tem que ser os melhores pais do mundo na frente da criança. Porque ele vai pensar sempre, ó, lá em casa eu tenho um modelo de vida para a minha vida. Crianças bem educadas vão ser ótimos pais. Então, não bajular, não negociar, falar mais de amor, muito amor no sentido de ele entender que aquilo é um processo comum, até porque a gente tem que falar de amor, porque no momento que a gente chamar a atenção, a gente tem que ter toda essa bagagem de amor trabalhada na criança para ela saber que aquilo é algo que ela está fazendo de errado. Não quer dizer que o pai e a mãe deixaram de amá-los. Então, ter essa harmonia e saber falar não na hora certa. Saber falar não é muito importante. Muitos pais não sabem fazer isso e aí entram em conflito com o filho porque não querem. Se eu falar não, ele vai achar que eu não o amo mais. Errado. Falar não está mostrando que ama sim. Então tem que ter simplesmente esse processo. Nunca negociar essa coisa. E sempre o amor, ele vai ser um processo natural. A própria criança sabe quando é amada. Porque os pais, no dia a dia, no processo educativo, vão passar isso para a criança. Então nunca tenha a preocupação de, será que ele entende que eu amo? Não pensa nunca nisso. Ame. E ele vai saber. Mais alguém? Então, Certo. Não, enquanto você falava, querido, a gente foi refletindo a respeito das coisas que você foi falando, e a gente percebe, hoje com muito mais clareza, né, que a base do egoísmo está nessa negociação, principalmente na sociedade brasileira. A gente percebe isso com muita clareza, como isso foi negativo. Isso. Então a gente percebe grandes executivos, né, pessoas com cargos elevados. Eu não tenho a menor dúvida que essas pessoas tiveram no seu processo educacional essa negociação. Então eles precisam levar vantagem. Sabe a coisa do brasileiro? Eu tenho que levar vantagem em tudo, certo? Então, o egoísmo, que talvez seja o câncer maior da sociedade no planeta, na nossa sociedade, especificamente, eu quero até que você fale um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que a base dessa doença chamada egoísmo, profunda da alma, está na educação desse processo da negociação. Então é muito sério para aqueles pais que estão começando agora, que observe, eu talvez não tenha tido a oportunidade por vários motivos, mas hoje a gente percebe com muito mais clareza esse tipo de coisa. Não negociar nunca. Você tem que fazer porque vai fazer bem para você. Você tem que fazer porque é para você. Você é uma individualidade, né? E por aí vai. Né? Eu não sei o que você acha sobre isso. Enquanto você falava, sabe, muitas coisas foram passando pela minha cabeça e assim, no geral, dentro da nossa sociedade. E a gente percebe esse egoísmo encravado de atitudes tão ruins, na maioria de nós, em função desse tipo de coisa. Obrigado. Isso. Muito bem falado. Um pouquinho mais. Na verdade, o que você falou tem a ver com a preocupação que Joana de Anjos expressa quando ela diz que
Quando os pais hoje em dia eles trabalham fora, eles sentem-se culpados. E a culpa gera justamente a necessidade de compensação. Olha o problema que a sociedade atual tem. Todo mundo trabalha muito. E como os filhos não estão muito perto dos pais, os pais querem compensá-los. Então, quando o pai quer compensá-lo, ele começa a fazer o trabalho da criança. Então, ele deixa de dizer não, porque eu não sou presente, então não posso impor. Muitas vezes a criança está com birra, eu tenho que dar isso para ela, porque eu não estou presente. O grande problema é a culpa dos pais. Por se sentirem culpados, por querer sentir, e o pior não é isso. O problema de se sentir culpado é o menor deles. Normalmente os pais querem se sentir amados. E ele compra esse amor. Esse é o grande problema. Amar e ser amado é um processo de educação, não é um processo de troca. E aí os pais começam a trocar e comprar esse carinho. E aí cai nisso que você acabou de dizer. Pelo fato de se sentir culpado e pelo fato de querer compensar essa culpa interna, eu quero ser amado. Então deixa eu comprar o amor? Tó, filho. Ah, eu não quero isso. Tó, filho. Aí ele vai me amar mais. Ah, vou comprar para ele. Principalmente os pais que hoje em dia têm condições financeiras. Compram muito mais esse carinho. E descobrem na adolescência que não adiantou nada. Porque como criou um vínculo de troca, o adolescente se torna egoísta. Egoísta até no amor. E não vai ter esse processo com os pais. Os pais começam a perceber que na adolescência ele nem liga para eles. Sai, ai, que hora que você volta, filho? Nunca foi cobrado. Então ele não vai ter vínculo. Então é importante entender isso no momento em que a criança está crescendo, não ter a troca. Não se sintam culpados ou culpadas. Esse é um processo natural. Gasta aqueles 10, 15 minutos diários com a criança, que aquilo vai gerar muito mais resultado do que esse processo de troca, de compensação que muitos pais querem para poder se sentirem amados e menos culpados. Gaste um tempo com a criança. Faça com que isso valha a pena. O Papa, uma das coisas que ele falou que a gente chama a atenção é que o cerne da sociedade moderna se encontra na família. Se a família for educada, a sociedade vai ser educada. Mais alguém? Bom dia a todos. Bom dia. Eu gostaria de saber, assim, depois de um tempo de erros, né, a gente está aprendendo agora, subordinação, negociação, como preencher esse vazio que ficou, como consertar isso? Isso, boa pergunta. Até porque a própria Joana de Ângeles ela comenta sobre isso. Não é porque a gente deixou que a gente perde o sentido da vida e da educação. Na verdade, nunca é tempo de a gente começar a fazer a coisa da maneira certa. Falar mais sobre eu te amo é o primeiro passo. Ter mais processos de carinho, de aproximação com o jovem, com a criança e com o adolescente é o primeiro passo. E se for partir do adolescente, ter esse papel com os pais. Muitas vezes o jovem adolescente começa a entender melhor esse papel dele e percebe que os pais é que precisam de educação muitas das vezes. Então, troca-se os papéis. O adolescente, o jovem tem que mostrar que ele ama esses pais, independente desses pais terem trabalhado muito, terem relegado a educação, muitas vezes faz parte da vida. Então, é uma via de mão dupla. Nós, em relação aos filhos, os filhos em relação a nós também, muitas das vezes. Nunca é tarde para começar. Se for os pais, nunca é tarde para fazer a educação da maneira correta, sabe? Criar compromissos da criança. Ah, mas ele já está numa idade em que a gente... Começa agora. Começa a dizer mais eu te amo, começa a trabalhar aqueles 15 minutos diários com o jovem, com o adolescente, mesmo que seja jovem, já adolescente, comece a não negociar mais, comece a não trocar mais, comece a simplesmente fazer o dizer, agir, que a Joana de Ângeles nos ensina, para que não haja. Comece a não gritar mais quando a criança estiver no shopping a próxima vez e começar com a birra. Entenda, será que é fome? É frio? Não é? É birra. Então tá, tira daquele ambiente, vai para outro. Importante, se a criança já tem esse um comportamento de irritadiço dela, isso está sendo alimentado. Em algum momento, a gente está alimentando isso nela. Então, quando sair de casa, já sabe que isso vai acontecer. Olha, ele vai se irritar, eu sei. Então já se prepara psicologicamente para não se irritar na hora. Ela vai me aprontar, mas deixa eu respirar antes. E na hora que acontecer, olha, deixa sozinha lá. Começa a deixar sozinha.
a criança vai começar a perceber que não adiantou nada ela aceitar. Então, nunca é tarde para a gente seguir os passos naturais. Falar de amor, se aproximar, parar de negociar e ter obrigações. Muito importante. O jovem adolescente ter obrigações dentro de casa. Aqui dentro dessa casa você vai arrumar sua cama, você vai ter horário para dormir, horário para estudar, tal. Isso aí, nós como adultos temos isso e a gente muitas vezes não quer passar isso para o adolescente. Então, ter isso. Então, isso é importante, nunca é perdido. A gente tem que só saber o momento de começar a fazer da maneira certa. Depois, quem quiser conversar com o Serginho, né, ele se estende um pouquinho mais aí. Bom, então esse momento, né, depois de tanto recebermos do plano maior, vamos vibrar um pouquinho. E assim vibremos pelo nosso planeta, o envolvendo em muita luz e muita paz. Vibremos pelos enfermos, para que essas boas energias, esse amor, essa luz e essa paz os fortaleçam e eles restabeleçam prontamente a sua saúde física. Vibremos pelos lares em desarmonia, para que essa luz e essa paz estejam ali presentes. E assim, mais uma vez agradecemos, Pai, pela oportunidade de aqui estarmos. E que todo esse amparo, esse carinho, esse amor e essa paz que aqui recebemos permaneça conosco durante os dias que se seguirão. E que tenhamos uma semana abençoada, com muita saúde, muita paz. E sigamos trabalhando no bem. Que assim seja, graças a Deus.